Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um guia de usados com o Fox G2. Eu vou até explicar o porquê desse G2, se é mesmo um G2, quanto custa a manutenção desse carro, quais são os problemas comuns e se você está querendo comprar esse carro usado, quais são os cuidados que você tem que tomar. Esse é o vídeo de hoje aqui no Autos TV. Volkswagen Fox G2. Rapaz, muita gente se refere a esse carro como sendo uma segunda geração do Fox, mas vou explicar para você, talvez uma má notícia. Esse carro nunca teve uma segunda geração, ele sempre foi uma geração só desde que ele chegou, mas esse é o primeiro facelift do Fox, né? Ele teve dois facelifts, né? Aqui a gente tem a dianteira que mudou já com o padrão que a gente tinha no Polo na época, né? Nos outros modelos da Volkswagen, então ele já ganhou para-choques, faróis, grade, alguns itens novos. E essa versão aqui, ela é equipada com motor 1.6 e também é a versão Prime, que era a mais equipada que existia nessa época. E eu vou te falar que é um carro assim muito procurado no mercado de usados, então é bem difícil de você achar um carro com motor 1.6 na versão Prime, né, que era a mais equipada. E outra má notícia, se você está querendo comprar esse carro para usar, um usado para você, é difícil de achar esse carro abaixo da tabela. Esse é um carro que é vendido assim como Fit, HB20, são carros bem próximos da tabela e o Fox tá incluído nesse time aí. E essa versão, ela era assim, a mais madura do Fox, né? Tem vídeo aqui no canal que eu falo da versão 1.0. Mais madura porque nessa época ele já não teve recall, alguns probleminhas ali dos primeiros já tinham sido corrigidos. Então é um carro que já tinha amadurecido muito nessa época aqui, né? Como eu comentei com vocês, faróis, lanternas, ele já tinha mudado também o para-choque. Essa versão Prime é bonita, né? Porque ela tem as rodas de liga leve, tá vendo aqui, ó? Inclusive esse aqui com pneu Bridgestone Turanza, na cor branca eu acho que ele fica ainda mais bonito. Ele tem aqui esse defletor de ar também com o brake light, esse carro que já tinha até airbag de série nessa versão aqui, que é a Prime, mas as outras características do Polo são exatamente as mesmas, tá? Um espaço interno bom, porta-malas ruim. Esse aqui inclusive é o macaco que eu comprei para ele, que estava sem macaco. Então ele tem exatamente o mesmo tamanho do Fox, altura, estrutura de bancos, mas o desenho interno teve todo um arranjo diferenciado e é nisso aí que o Fox se diferenciou nessa época, onde ele já tinha muitos concorrentes a mais. Então sai aquele acabamento que era muito simplificado, até meio tosco, digamos assim, dos primeiros, né, com aquele espaço de porta-objetos na frente. Ele ganhou um arranjo assim mais convencional de instrumentos, né? Aqui, por exemplo, ó, você percebe o quanto que o carro evoluiu nessa época. O plástico já era de melhor qualidade, mas eles não esconderam aquele antigo pino que ficou só com a tampinha aqui, mas por exemplo, aqui é tecido, aqui é outro tipo de plástico, ajuste elétrico do retrovisor, trave de estrava na porta, então o plástico de melhor qualidade. E aqui o painel também era todo um arranjo novo, volante novo, como eu falei, essa versão aqui já tinha airbag, até na estrutura assim, fechamento de porta, o Fox já tinha melhorado e muito, né, a sua estrutura e a sua qualidade de montagem. Então o painel ficou mais bonito nessa época. O que não é original aqui é só a multimídia que eu coloquei, né, a multimídia dele foi colocada depois. Ele tinha rádio, chave canivete com alarme, então o alarme era um item de série, aí eu colocava aqui. E a gente tinha acesso ao painel. Então o painel com contagiros, né, instrumentação bem completa, né? Você está vendo aí as luzes espia, computadorzinho de bordo, então já era um carro com várias melhorias, né? E esse aqui com o motor 1.6 dele, então tudo aqui nele era mais moderno e tinha alguns itens que carros da época não tinham. Por exemplo, ajuste de altura de direção. Poucos carros dessa época tinham ajuste. A Volkswagen percebeu que era hora de evoluir e esse carro evoluiu bastante nessa época aqui. E o motor desse carro também era muito elogiado, né? O 1.6 era o motor EA111, um motor que desenvolve 101 a 104 cavalos, 15 kg de torque. Para a época aí, entre os concorrentes, era um carro com um desempenho legal e sem problemas crônicos. A gente vai falar de manutenção, alguns cuidados que você tem que ter, além de olhar óleo, filtro, esses outros cuidados aqui, e também dicas de manutenção para esse carro. Mas na prática ele é muito fácil de ser mantido e um ótimo carro para o seu dia a dia.
Então, se você está procurando um para comprar, agora começa o nosso vídeo onde eu vou analisar pontos positivos e pontos negativos. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário se você gosta desse carro e também compartilhar esse conteúdo com os seus amigos. Se você me der esse joinha, você me ajuda o canal a crescer, a impulsionar o canal e esse vídeo e outros de carro aparecerem para você aqui no YouTube. Bora lá falar dos pontos positivos e negativos? Então é bem tranquilo, né? Esse carro, pontos positivos que a gente tem um bom espaço interno. Então isso realmente o Fox é muito bom. Outra coisa que é elogiável, posição de dirigir. Ele tem uma posição boa, mais alta, elogiável a posição de dirigir. Nível de equipamentos também é muito bom, mas isso é porque estamos falando da versão Prime. Ele tem um bom nível de equipamentos. Outra coisa, a manutenção é muito barata. Até as peças originais desse carro não são caras. E é assim, ele é tão bem equipado que ele tem até itens de segurança como airbag, que na época ainda não era obrigatório e esse carro já tinha. Outra coisa é que ele tem revenda muito boa, uma revenda forte, é um carro muito bom de mercado, mesmo já tendo saído de linha. Agora, pontos negativos do Fox 1.6 Prime são bem poucos. Porta-malas, que é pequeno, para um hatch mesmo assim ele é pequeno, e cuidados na manutenção preventiva você tem que ter para ele não te dar problemas no futuro. Agora, tá procurando esse carro para comprar, vai avaliar esse carro, vou falar para você olhar os seguintes pontos que você tem que ficar atento, além da é boa manutenção, fazer laudo cautelar, sempre tem que fazer, mas quais são os cuidados aqui no motor? Primeiro, coisas bem simples, tá? Nível de óleo, você vai olhar o óleo por aqui, né? Essa é a varetinha do óleo, que você vai olhar sempre com o motor frio, ó. Eu acabei de trocar o óleo dele, eu tenho essa mania, quando eu pego um carro, compro ou vou revender ele, eu sempre troco o óleo e troco o filtro, sempre na medida original. Esse carro usa óleo 5W40, é um óleo mais caro do que os outros. E é importante, se você for comprar esse carro e a pessoa fala, não, que óleo usa? Ah, usa o óleo normal, e a pessoa não sabe te dizer que óleo que ela usou, ou não tem aquele adesivinho lá, ou não tem nada para comprovar que ele usa o óleo bom, o óleo original, não compre o carro, porque ele vai te dar problema no futuro. O óleo dele original é 5W40, tem que estar no nível, o óleo tem que estar bem clarinho e é 5W40. Uma coisa muito crônica desse carro, um problema crônico desse carro é formação de borra no motor, e isso se deve a usar o óleo errado ou não trocar o óleo a cada 10.000 quilômetros. Então, se a pessoa não sabe comprovar, não tem o óleo comprovadamente original, que é o SAE 5W40, não compre esse carro. Fica atento a isso. Se você vai andar com o carro, e lógico, né, você vai olhar um carro desse para comprar, você vai andar, vai dar umas voltinhas por aí, veja se ele está falhando. É super comum ele dar problema de vela, né, problema nos cabos de vela, que são esses daqui, eles têm que estar bem fixados, tudo muito bem. O motor aqui está meio sujo, mas o motor está em bom estado, ó. A flauta aqui em cima foi trocada, tá vendo? A parte de cima foi substituída. E olha também se ele está falhando, porque pode ser problema de vela. Outra coisa muito comum, que ele não aceita desaforo, aqui ó, fluido de radiador, entre o mínimo e o máximo, tá vendo? Ele está no meio ali. Se a pessoa coloca água, se tá claro, não tem fluido de arrefecimento, a pessoa coloca água, ele também dá muito problema de aquecimento. Então você tem que olhar e tem que ficar atento se ele está usando fluido, e o fluido é aquele rosinha, fluido bom, fluido original. Outra coisa, se você vai comprar esse carro aqui e vai dar uma voltinha, você viu lá no painel tem uma luz chamada EPC. Quando ele tem algum tipo de problema no motor, essa luz também vai estar acesa, ela tem que estar apagada. Quando você vai andar com o carro, fique atento a isso. E quando eu olho para fazer esses vídeos aqui para vocês, né, de guia de usados, eu sempre vejo o que os donos falam nos sites, nos fóruns, né? E tem algumas pessoas que falam, ah, não, o motor desse carro é bomba, aqueceu, deu problema, mas isso se deve sempre à falta de manutenção preventiva. Manter um Fox é uma coisa bem fácil, não tem problema de motor, não teve recall, não tem falha de aquecimento, problemas assim que outros carros têm. O Fox 1.6 principalmente é bastante robusto. Vou falar agora de consumo e do preço de peças para você ter uma ideia se ele vai caber aqui no seu orçamento. Consumo dele. Tem gente que fala que o consumo dele é ruim, mas é porque ele é um motor 1.6 e a pessoa às vezes estava acostumada com 1.0. Aí não dá, né, xará? Não tem comparação. 1.6 anda muito mais e gasta mais. Com etanol, esse carro faz uma média aí, ó, posso te dizer, entre 8 km
a 11 km na estrada com álcool. Já com gasolina, a média é ele fazer entre 10 na cidade, até 11 vai, e 15 km na estrada. Essa é a minha média com esse carro, já abasteci algumas vezes, né, alguns tanques aí com ele. Essa é a minha média, que está próximo do que o Inmetro informava na época para esse carro. Se ele está consumindo muito combustível, pode ser vela, pode ser cabo. Esses problemas de injeção e ignição, ele tem essa questão e você tem que ficar de olho. E o único problema crônico quando a gente fala da mecânica dele é o motor de arranque. Muita gente na internet fala que ele tem problema do motor de arranque que para de funcionar e você fica sem partida, fica sem conseguir ligar o carro. Então, o motor de arranque também é uma substituição fácil, é uma substituição comum, mas quando você for fazer o teste nele, vê se ao ligar o carro liga rápido. Se ele fica dando aquele barulhinho metálico, é sinal que o motor de arranque já está indo para o espaço, ou a bateria, que é 60 amperes. Então, fica de olho nisso, é um problema crônico do Fox 1.6. Mesmo assim, pessoal, com tudo, com essas questões aí que eu falei, é um carro que tem uma manutenção muito barata. Então, realmente, você vai ver preços de peça, tudo peça boa, peça original, e o preço é bem acessível. Coisa muito simples, correia dentada. Recomendo você pegar um carro usado, troca a correia dentada. O preço da peça com o tensor é R$ 150 mais mão de obra. Outra coisa super simples nesse carro, disco e pastilha, tá? Disco e pastilha, assim, marca boa, produto original. Você vai gastar 320 reais em disco e pastilha. Só a pastilha, uma boa pastilha ali, TRW, de reposição, 120 reais. Você vai gastar no par de pastilhas do Fox 1.6. Se eventualmente o carro der aquele problema de aquecimento, né, gente que reclama, o carro está aquecendo e tal, você vai ter alguns gastos como bomba d'água, mas não é caro, ó, 130 reais a bomba d'água. Fluido de arrefecimento, é bom você limpar, trocar o sistema se ele tiver somente água. O custo também é bastante acessível. E falando em troca de fluidos e tudo, custo de trocar óleo e filtro desse carro, na média você vai gastar 220 reais. É o SAI 5W40 o óleo que esse carro aqui tem que usar. Curiosamente, aqui nessa época eles melhoraram a qualidade de montagem do Fox e não tem aqueles probleminhas da primeira geração, bieleta, bucha. Mas vou te passar o preço aí dessas peças, que são bem baratas. Amortecedor desse carro, geralmente R$ 600 a dianteira e uma faixa de R$ 400 o par traseiro. Kit que complementa a instalação na faixa de R$ 130 reais. Uma dica para você que vai comprar esse carro: a suspensão traseira dos hatches em geral ela é muito dura e o pessoal coloca uma bucha de poliuretano que chama Urethane, né, que é uma peça fácil de instalar, o mecânico é tranquilo de colocar e custa 285 o par. Ele deixa o carro bem pouquinho mais alto e muito mais confortável. E outras peças também que são bem comuns aí, ó, bomba de óleo, você pode precisar, embreagem também, o kit de embreagem. Então tudo nele eu tô colocando assim, marcas boas de reposição para você não ter problema quando você for comprar esse carro, já saber que o preço de peças, a cesta de peças é bem acessível. Outra questão quando você vai comprar esse carro usado, tá aqui, ó, o farol dele dianteiro. Ele mudou nessa segunda geração e ele ganha uma nova lente. Só que essa lente, com o tempo, com sol, chuva e tal, ela fica desse jeito, esbranquiçada. E vou te dar uma dica, não adianta fazer polimento. Você pode trocar só a lente dela. Eu já encomendei a lente acrílica e custa uma faixa de R$ 160 o par, ou você troca o farol inteiro. Mas como ele tem um encaixe ali externo, você pode comprar só a lente, se o farol estiver funcionando, né, claro. Você compra só a lente e substitui as duas lentes. É fácil, você pode fazer até na sua casa e aí vai ficar com o farol novinho. E o pessoal que sempre reclama aqui, fala, você não fala o preço, você não põe o preço. Então eu vou colocar o preço de agora, eu tô gravando em agosto de 2022. A tabela desse carro está em torno de R$ 39.500. Você não vai encontrar muito mais barato que isso, porque é um carro bem equipado, ar, direção, então você vai achar na faixa de R$ 39.500 mesmo. Vai dar aquela voltinha com o Fox, sempre vai ficar atento. Ruídos do carro, né? Ver se tem barulho de suspensão. Essa montagem dele nessa época já tinha melhorado muito. Ver se ele falha toda vez que você der uma acelerada mais funda. Ver se ele falha na aceleração, que pode ser esse problema de vela e de cabo. É meio crônico. Na partida do carro, ver se ele demora para dar partida.
pode ser o motor de arranque, que é super comum, ele dá problema. Mas assim, nessa época a Volkswagen melhorou demais o Fox, muita gente reclamava que o acabamento dele era tosco, que era ruim, e era mesmo. Como vendia muito, a Volkswagen não ligava, como historicamente não ligava para esses problemas, né? Só que aí o mercado começou a ficar mais exigente, ó, iluminação branca, bonita. O mercado começou a ficar mais exigente. Outros carros, entrou ali nessa época Toyota Etios, ia entrar o HB20, então já não era um mercado fácil para a Volkswagen. Então eles melhoraram muito a gama do Fox nessa época, depois ia ter o Fox Connect, aí ele já estava mais no fim da vida, mas é um excelente carro para o seu dia a dia. Se você vai comprar um, saiba que é um ótimo companheiro para você, tudo nele é fácil de encontrar, os mecânicos não reclamam de trabalhar com motor 1.6 e assim, né? É um carro com uma boa posição, bom desempenho, 104 cavalos, era um carro bem legal e continua sendo um bom carro usado para você. E nessa categoria aqui, até assim, um carro se tiver quilometragem mais alta, dá uma olhada só na estrutura, pede laudo cautelar para ver se ele realmente está bom, mas você pode comprar ele sem medo. Se estiver em bom estado, tiver tudo funcionando, você pode comprar o Fox 1.6, principalmente se for essa versão aqui, a Prime, sem medo, que vai ser um bom carro usado para você trabalhar, para você viajar, não vai ficar devendo nada para nenhum carro da categoria dessa época.